Olá, nós vamos falar sobre os anticorpos monoclonais. O grupo é composto por Adrian Ferreira, Amanda Santana, Amanda Eduarda, Ana Catarina Ferreira, Ana Luísa, Beatriz Brainer, Beatriz Castanha, Brenda Aline e Bruno Henrique. Antes de falarmos sobre os anticorpos monoclonais, precisamos entender um pouco sobre o sistema imunológico. O nosso sistema imune é um conjunto de órgãos, tecidos e células que são responsáveis por combater a invasão de micro-organismos estranhos dentro do nosso corpo, impedindo assim que sejam desenvolvidas doenças dentro do nosso organismo, além de serem responsáveis por promover o equilíbrio do nosso organismo a partir de respostas ordenadas às células e moléculas produzidas em resposta ao patógeno. Ou seja, assim que acontece a entrada de algum corpo estranho no organismo, as células do nosso sistema imune são ativadas e atuam de forma ordenada para combater esse agente invasor. E como isso funciona? Como o sistema imune é responsável por proteger o organismo contra qualquer infecção, quando um micro-organismo invade o organismo, o sistema imunológico identifica esse patógeno e ativa seus mecanismos de defesa para combater a infecção. E para que se possa ter uma resposta do sistema imunológico, é necessária a presença de antígenos e anticorpos. Antígenos são substâncias que são capazes de desenvolver uma resposta imunológica, sendo específico para cada organismo. Eles se ligam ao linfócito ou anticorpo para gerar essa resposta e assim resultando na destruição desse invasor. Já os anticorpos são estruturas proteicas que são encontradas no nosso plasma sanguíneo, onde eles atuam contra organismos invasores. Também são chamados de imunoglobulinas. Eles são produzidos por células lá no nosso sistema imunológico com a função de defesa. Então, os pesquisadores conseguem projetar anticorpos que têm como alvo específico um determinado antígeno. Por exemplo, os encontrados em células cancerígenas. A partir disso, serão feitas várias cópias do anticorpo em laboratório, o que nós chamamos, então, de anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são usados para tratamento de várias doenças, em específico, vários tipos de câncer. Eles são proteínas feitas em laboratórios, usadas pelo sistema imunológico para que se possa identificar os corpos estranhos que adentram no organismo. Para que eles sejam produzidos, primeiro se identifica o antígeno que vai ser atacado. Após a identificação desse antígeno, ele vai gerar a resposta para o sistema imunológico. Nós podemos encontrar vários tipos de anticorpos monoclonais. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Por exemplo, nós temos os anticorpos monoclonais recombinantes. Esses tipos de anticorpos, eles funcionam por si só. Não requerem outra terapia ou outros medicamentos simultaneamente a eles. Eles são os tipos mais comuns de anticorpos monoclonais usados no tratamento de câncer. Eles estimulam respostas imunológicas contra as células do câncer e agem como marcadores. Eles conseguem bloquear os antígenos que estão nas células cancerígenas e fazem o tumor aumentar seu tamanho. Por exemplo, nós temos o alentuzumab, que é usado para tratamento de leucemia linfóide crônica, e temos também o trastuzumab. Os quimiomarcados também são conhecidos como anticorpos conjugados. Eles possuem medicamentos quimioterápicos ligados a ele. Nós temos o brentuximab vedotin, que é usado para tratamento de linfoma de Hodgkin, e o adotrastuzumab entancina, usado para tratamento de câncer de mama. Nós podemos encontrar também os anticorpos radiomarcados. Esses possuem pequenas partículas radioativas ligadas a eles, e eles conseguem fornecer radioatividade diretamente para as células cancerígenas. Nós temos como exemplo o ibritumumab, que ele é usado para o tratamento do linfoma não Hodgkin. Temos também os conjugados. Esses atuam juntamente com o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Eles conseguem transportar substâncias diretamente para as células cancerígenas. Temos também os bispecíficos. Esses são constituídos de parte de dois anticorpos monoclonais diferentes, ou seja, eles podem se ligar a dois antígenos diferentes ao mesmo tempo. Nós temos como exemplo o blinatumomab, que é utilizado para o tratamento de leucemia linfóide aguda. Os anticorpos monoclonais podem ter efeitos adversos? Sim, eles podem. Porém, em comparação com os tratamentos quimioterápicos, os anticorpos monoclonais tendem a ter menos efeitos colaterais graves. Então, eles podem ter alguns mais leves, como, por exemplo, febre, dor de cabeça, fraqueza, diarreia, náuseas, calafrios, diminuição da pressão sanguínea. Já nos casos mais graves encontrados, com a utilização de anticorpos, como, por exemplo, o bevacizumab, podemos encontrar hemorragia, coágulos sanguíneos, problemas renais, aumento da pressão arterial, e o cetuximab, nós podemos encontrar algumas erupções. Os anticorpos monoclonais murinos são produzidos a partir da fusão de linfócitos B de roedores, previamente imunizados com antígeno-alvo, com as células de mieloma, que são células tumorais e possuem como característica a alta capacidade de reprodução in vitro. Após essa fusão, 3 linhagens de células permanecem em cultura: os esplenócitos, células de mieloma e os hibridomas, que por herdar as características do linfócito B e das células de mieloma, crescem de forma indefinida e se multiplicam, gerando várias colônias que, por sua vez, produzem os anticorpos específicos. Um problema desses anticorpos é a reação imunogênica do paciente devido à presença de moléculas de camundongo em seu organismo. A produção de anticorpos monoclonais quiméricos, a porção Fab da espécie utilizada na imunização, representada pela cor vermelha na figura, é fundida com o domínio constante ou porção FC de humanos, que está representado na cor azul. A porção murina, ou seja, aquela proveniente de roedores, apesar de reduzida, ainda é capaz de causar reação imunogênica no organismo hospedeiro. Já nos anticorpos monoclonais humanizados, a sequência Fab é constituída por pequenas porções provenientes de camundongos, que são fundidas com os domínios constantes das sequências humanas, como está representado na figura 1. Como a porção murina é ainda mais reduzida que a do anticorpo anterior, a probabilidade de reação imunogênica também é bem menor.
Por fim, os anticorpos monoclonais completamente humanos, que não causam reação imunogênica, podem ser produzidos in vitro ou in vivo. In vitro, eles são produzidos a partir de bibliotecas de exposição de fagos, envolvendo a expressão recombinante de domínios Fab em um bacteriófago. Após isso, os anticorpos monoclonais são selecionados com base nas propriedades de ligação ao antígeno pretendido. E na produção em vivo, genes humanos são introduzidos no genoma de camundongos transgênicos. Eles são imunizados com um antígeno específico, estimulando a produção de anticorpos monoclonais humanos, que posteriormente são isolados e clonados. Medicamentos que compõem os anticorpos monoclonais. Da classe terapêutica dos antineoplásicos, a gente tem como exemplo o anticorpo trastuzumab, cetuximab, bevacizumab, rituximab. Da classe terapêutica dos imunossupressores, a gente tem como exemplo os anticorpos infliximab, abalimumab, certolizumab pegol, golimumab. Já da classe terapêutica dos antitrombóticos, a gente tem como exemplo o abaxicimab. Os agentes modificadores de lipídio, temos como exemplo o anticorpo evolucumab, o soro imunológico e imunoglobulina, temos como exemplo o anticorpo favlizumab. Os anticorpos monoclonais são ofertados pelo SUS por meio do componente especializado da assistência farmacêutica, para os pacientes que atendam os critérios específicos. Estes medicamentos, eles não são distribuídos de forma geral em todos os estados do Brasil, e sim depende da sua lista essencial de medicamentos. Apesar da facilitação do acesso desses medicamentos pelo SUS, apenas 1/4 dos anticorpos monoclonais aprovados clinicamente no mundo são utilizados. Esses medicamentos, eles são os mais caros do mundo, trazendo assim um alto custo para o governo. Estima-se que 60% do valor gasto no componente especializado seja com esses tipos de fármacos. Bom, e como funciona, o componente especializado da assistência farmacêutica em Minas Gerais? Primeiramente, o componente especializado, ele visa garantir o acesso ao tratamento medicamentoso de doenças raras, de baixa prevalência ou uso crônico prolongado, em que o fármaco possui um alto custo unitário. Deste modo, deve-se seguir os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, que é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença. Estes fármacos, eles compõem o grupo 1A do componente especializado. Eles são financiados exclusivamente pelo Ministério da Saúde, fornecidos às secretarias estaduais que têm a função de distribuir para os pacientes. No caso de Minas, essa distribuição é feita a partir da Farmácia de Minas Regional. E quais são as etapas para o paciente ter acesso a esse tipo de medicamento? Em um primeiro momento é feita a solicitação. Nela, providencia-se os documentos e exames exigidos no checklist para o tratamento específico e entrega na farmácia de Minas da Regional. A segunda etapa é a da análise. Os responsáveis irão verificar se os documentos estão de acordo com os critérios do protocolo clínicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Irão deferir ou indeferir ou devolver. No caso de o status ser devolvido, o paciente ele tem até 90 dias para regularizar a situação. Após a aprovação, a cada 6 meses é necessário fazer a renovação, que consiste no monitoramento do tratamento. E o paciente ele deve apresentar laudo de solicitação do medicamento, receita e prescrição médica e exames quando necessário e exigido. Bom, aqui estão alguns anticorpos monoclonais que são ofertados pelo componente especializado de Minas. Para a artrite reumatoide, nós temos 5 anticorpos monoclonais: o abatacept, adalimumab, enatercept, infliximab e o rituximab. Eles são necessários laudo médico para solicitação do medicamento, prescrição e formulário específicos preenchidos pelo médico, e os exames são PCR ou VHS, fator reumatoide ou anti-CCP, hemograma e teste tuberculínico. Para a artrite idiopática, tem um anticorpo monoclonal, que é o abatacept. Ele, além do laudo de solicitação, prescrição e formulário, são exigidos os exames PCR, VHS, fator reumatoide, HLA-B22 e o hemograma. Para a doença de Crohn, que é uma doença também muito atendida pelo componente especializado, nós temos 2 fármacos, o adalimumab e o infliximab. Nele, além da prescrição, o laudo de solicitação, há também os exames laboratoriais, que são um pouco mais amplos, tendo, neste caso, laudo endoscópico, hemograma, TGO-TGP, raio-x do tórax e teste tuberculínico. Além disso, é necessário que o médico identifique o grau da doença através do score do índice da doença de Crohn. E é preciso que faça um relatório detalhado. Outra doença também que é amparada pelo componente especializado é a retocolite ulcerativa, que nela, os anticorpos monoclonais utilizados são o infliximab e o vedolizumab.
Nestes, o checklist é praticamente muito parecido com a doença de Crohn, retirando, que não há necessidade do score e nem do relatório médico. O câncer destaca-se em função do seu perfil epidemiológico e também é uma das principais causas de morte no mundo, e no Brasil representa a segunda causa de morte por doenças. Existem atualmente cerca de 80 medicamentos desse tipo de terapia, aprovados nos Estados Unidos e Europa, e apenas um quarto deles estão no SUS. E o acesso a esses medicamentos, principalmente os aprovados mais recentemente e de custo elevado, é limitado, até mesmo dentro do componente especializado. E um dos fatores que dificultam esse acesso é a nacionalização da produção dos anticorpos monoclonais. É necessário que o governo federal incentive o crescimento de empresas com tecnologia para a produção, porque aí dessa forma reduziria os preços e facilitaria a distribuição para que assim haja mais medicamentos no Sul, atendendo toda a população. Anticorpos monoclonais vêm sendo predominantes e mais benéficos por apresentarem menos efeitos colaterais e terapias mais rápidas e eficientes. Em dezembro de 2019, 79 anticorpos monoclonais terapêuticos foram aprovados pelo FDA dos Estados Unidos. O interessante é que 30 desses medicamentos são específicos para o tratamento do câncer. Dentre esses vários medicamentos para o câncer, podemos citar o trastuzumab, um anticorpo monoclonal humanizado recombinante usado para terapia contra o câncer de mama e câncer gástrico. Mas, além da intervenção contra o câncer, há anticorpos monoclonais destinados a outras doenças, como, por exemplo, o alirocumab e evolocumab, que tratam as doenças cardiovasculares. Já o anticorpo monoclonal alefacept é usado no tratamento de doenças autoimunes, como a psoríase leve a moderada, por exemplo. Em inflamações como artrite reumatoide, o anticorpo monoclonal totalmente humano adalimumab reduz significativamente os sintomas da inflamação e não deixa que os danos às articulações aumentem. Para a prevenção de doenças agudas e crônicas, de enxertos nos transplantes de órgãos, principalmente dos rins, o daclizumab é aplicado 24 horas antes da cirurgia, e após a cirurgia, a terapia continua a cada 14 dias até completar 4 doses. A pandemia em decorrência da Covid-19 instalou uma crise mundial de saúde, já que exigia uma resposta rápida e eficiente, e causa síndrome respiratória aguda grave. Os produtos que vêm os anticorpos monoclonais para a Covid são com especificidade na proteína spike, que tem forma de espinhos, e que o vírus utiliza para entrar na célula do hospedeiro. A FDA, US Food and Drug Administration, recentemente liberou um medicamento feito com anticorpos monoclonais, o bamlanivimab. Suas especificações são as seguintes. O bamlanivimab é um anticorpo monoclonal IgG1 capa humano recombinante e neutralizante contra a proteína spike do vírus SARS-CoV-2 e não é remodificado na região FC. O que seria essa região FC? Significa fragmento cristalizável. É a região que interage com os receptores da superfície das células, onde o vírus encaixa, basicamente. E esse medicamento, ele tem algumas ressalvas. Ele só pode ser utilizado por pacientes que testaram positivo para a COVID, que tenham mais de 12 anos, mais de 40 quilos, e que tem a possibilidade de evoluir para um quadro mais grave de hospitalização. E tem algumas a mais também. Para pessoas que têm problema nos rins, ela não pode ser utilizada, pessoas que têm diabetes, pessoas mais velhas de 65 anos. Uma infinidade de riscos que esse medicamento traz, apesar de conseguir ajudar algumas pessoas. Devido ao alto custo para seu desenvolvimento, os anticorpos monoclonais têm seus preços elevados. Eles também representam metade dos lucros da indústria farmacêutica global. Logo, são voltados para o tratamento de doenças complexas. O preço da sua dose varia de 1.000 a 26.000. Ele é a representatividade dos biofármacos na indústria farmacêutica, que está aumentando e possuindo um faturamento anual maior que 2 bilhões. Um exemplo disso é o anticorpo monoclonal adalimumab, com seu nome comercial de Humira. Ele gera 10 bilhões por ano. Temos uma tabela com os anticorpos monoclonais, os principais, mostrando seus preços de fábrica, preço para laboratórios e distribuidores, preço máximo ao consumidor, que é o preço para farmácias e drogarias. Podemos notar que todos eles têm seu custo elevado. Uma comparação aqui é o certolizumab, com preço para laboratórios e distribuidores, de R$ 2.148. No preço para farmácias e drogarias, ele sai por R$ 2.970. E o maior, como citado anteriormente, o adalimumab, com seu preço para laboratórios e distribuidores de R$ 8.482. No seu preço para farmácias e drogarias, ele sai em torno de R$ 11.726. A importância desse tipo de fármaco no âmbito do SUS se deve à sua distribuição livre e gratuita, uma vez que há alta complexidade na sua produção, fazendo-se uso em alguns fármacos da engenharia genética, tornando o medicamento mais caro e inacessível a populações carentes. Além disso, sua principal ação farmacológica, antineoplásica, fornece tratamento para uma das doenças que mais acometeram os brasileiros no último ano. Em estimativa para cada ano do triênio de 2020 a 2022, aponta que ocorrerão 625 mil novos casos de câncer no país. Dentre os tipos de câncer que podem ser tratados, temos a leucemia, que é o câncer nas células sanguíneas, câncer de mama em estágio inicial com metástases, câncer gástrico,
em estado avançado e câncer nos ossos. Podem ser usados para tratar algumas doenças graves, como psoríase em placa. Tais medicamentos eles necessitam de ser administrados em hospitais ou centros especializados, tendo o acompanhamento do paciente de forma íntegra. Essas foram as referências bibliográficas que utilizamos no trabalho. Muito obrigada pela atenção.